Eu continuo gravando aqui do quarto da minha mãe, porque eu ainda tô por aqui. Mas como eu prometi pra vocês que eu vou começar a jogar vídeo com muita frequência, vocês ainda vão ver um pouco esse cenário, tá? E o vídeo de hoje é sobre um assunto bem pessoal pra mim, mas que eu sei que tem muita gente também querendo fazer a mesma coisa ou com dúvida sobre se vai fazer, se não vai fazer. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, do meu pré-operatório da minha cirurgia bariátrica. Eu ainda não fiz a cirurgia bariátrica, eu tô no pré-operatório, eu tô fazendo alguns exames, indo a alguns médicos e depois eu vou no médico cirurgião pra poder marcar a data. E aí eu vou gravar tudo pra vocês também em relação a isso. Em relação aos exames, gente, é muito simples. Por mais que sejam muitos exames, você tem que parar pra se organizar. Eu nunca fui uma pessoa muito organizada nesse quesito, então assim, eu tive que aprender realmente na marra a conseguir organizar esses compromissos. Porque como eu não moro numa cidade que eu tenho facilidade de fazer esses exames, mas sim a minha mãe, eu tenho que sair da minha cidade e vir pra cá pra conseguir fazer. Então eu tive que conciliar um monte de coisa, viagem com médico, com exame, tudo pra datas próximas de no máximo 5 dias, porque meus cachorros ficam lá. E isso não foi fácil, mas a questão dos exames foi a parte mais fácil, porque você não sente dor pra fazer nenhum dos exames, a não ser exame de sangue, que tem gente que sente dor, mas pra mim é uma coisa muito tranquila. Os exames que eu fiz, mais ou menos, é indispensável a endoscopia. No caso, você toma uma anestesia, eu nunca tinha tomado anestesia, eu tomei anestesia pra poder fazer. Não doeu, na verdade, eu sou muito ruim de achar a veia, então eu tive que tomar anestesia no pulso. Mas, gente, foi muito tranquilo, porque o que aconteceu durante esse tempo? Enquanto a mulher procurava minha veia, ela conversava muito comigo. E eu gosto muito disso nessas empresas. No caso, eu fiz aqui no Rio de Janeiro, na Endovil, que fica no Leblon. Se eu não me engano, fica na Taúfo de Paiva. Mas se vocês quiserem alguma indicação lá, aceita plano de saúde, aceita tudo, então vocês conseguem fazer com muita facilidade. E a agenda deles é bem boa. Nos outros lugares eu não consegui agenda, era assim, 2 meses de espera. E na Endovil eu consegui até pra semana seguinte. E os profissionais de lá são muito bons. Bom, voltando à hora da anestesia, pra mim foi muito tranquilo, porque eu super me identifiquei com a mulher, a gente ficou conversando um tempão e depois que ela achou, pela minha vez ser muito fininha, eu tive que ficar com o braço imóvel. Mas o médico chegou logo depois, começou a conversar comigo, explicou que é um procedimento que você não sente a menor dor, você apaga mesmo. Então assim, ele começou a aplicar a anestesia e falou assim, olha, você vai ficar um pouquinho tonta daqui a pouco. Eu só lembro que eu falei pra ele, já tô ficando. Gente, acabou. Apaguei, não senti nada. Eu sei que eles tiveram que furar o meu braço de novo pra poder aplicar um remédio, porque a agulha saiu, que minha veia era muito fininha, mas melhor ainda que eu não senti absolutamente nada. Não sei nem onde furaram, a mulher falou, mas não ficou nem marca, gente. Então assim, foi muito tranquilo. E eu só acordei na sala de recuperação. Eu não lembro. A enfermeira falou pra mim que eu levantei, que eu fui andando e eu acordei sentada no sofá, não sei como, com o meu marido do meu lado. Então foi assim, bem tranquilo. Esse pra mim eu acho que era o exame que eu mais temia pelo fato de nunca ter tomado nenhuma anestesia. Agora os outros exames são muito tranquilos. Raio-x, exame de sangue, você precisa fazer ultrassom. A maioria dos exames é basicamente isso, gente. Então eu acho que se você tiver com alguma dúvida em relação se faz ou não a cirurgia bariátrica, gente, não faça por estética, faça pela saúde. Eu cheguei a um ponto que eu não senti mais que eu tava engordando e que, de fato, eu não me sentia culpada por comer besteira o tempo todo, sabe? Eu trocava um almoço por biscoito, um almoço por chocolate e eu não me enxergava no espelho do tamanho que eu realmente tô. Então, assim, eu comecei a fazer tratamento psicológico pra poder me ver, me entender um pouco melhor. E, gente, foi impressionante, porque o meu médico, ele faz como se fosse consultas coletivas pra você saber como funciona a cirurgia, como funciona tudo. E quando eu cheguei na consulta coletiva e eu vi que as pessoas estavam assim, muito gordas que nem eu não acreditei, porque eu olhava para as pessoas e falava, gente, eu não tô desse tamanho, sabe, não é possível. Mas aí eu cheguei em casa e me olhei no espelho e falei, não é possível, eu não acredito que eu cheguei a esse ponto. Então assim, eu tô fazendo realmente por problemas de saúde.
As minhas taxas estão lá em cima, eu tô correndo o risco de ter gordura no fígado. E tudo isso a cirurgia vai ajudar, lógico, não é uma solução, porque é só um pontapé inicial para quem quer começar a se cuidar realmente. Quem é gordinha e se sabota assim nas dietas, acho que talvez entenda melhor, porque eu faço dieta desde os meus 6 anos de idade. Não é que seja falta de força de vontade ou nada disso, mas a gente é como se fosse um vício. Você de fato se sabota desesperadoramente porque você não quer ficar sem o seu chocolate ou sem a sua besteira. Então assim, lógico, a gente se sente frustrada porque a gente vê que por que fulaninha tá conseguindo e eu não tô conseguindo? Por que eu não consigo? Eu sou pior do que essas pessoas? Gente, vocês não são piores do que essas pessoas. Cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas tolerâncias. E a gente tem que aprender a respeitar isso também. Então assim, muito tempo eu me senti muito inferior a muita gente por conta disso. Porque eu via, fulaninha perdeu 50 quilos fazendo ginástica ou fazendo tal exercício ou tal dieta. E aí eu ia, tentava fazer, mas acabava me sabotando, me frustrava, desistia. E a minha vida foi basicamente vivendo disso. E eu sei que tem muita gente que passa pela mesma coisa que eu tô passando agora. Então eu tô gravando esse vídeo, eu tô realmente expondo a minha situação pra vocês, porque eu também quero ajudar as pessoas que têm dúvida em fazer ou não, o que precisam fazer, ou então que estão começando a fazer. Gente, a cirurgia, pelo que meu médico falou, eu vou contar um pouco pra vocês do que eu realmente sei. Existem 2 formas de serem feitas. No caso, a que eu vou fazer é a bypass, que é como se fosse um intestino. Eles cortam um pedacinho do teu intestino e conectam ele junto ao teu estômago. Se eu estiver falando besteira, gente, por favor, me corrijam, me desculpem, porque eu não sei explicar direito termos médicos, mas eu quero tentar explicar um pouco pra vocês do que eu sei de uma forma leiga, para que todo mundo possa entender de alguma forma. E a forma utilizada nessa cirurgia, hoje em dia, é a videolaparoscopia. São, se eu não me engano, 6 furinhos de 1 centímetro cada furinho no máximo, e o seu estômago é como se fosse grampeado. E de início ele fica com 5% da capacidade que ele tem hoje em dia. Então assim, você realmente vai sentir uma diferença muito grande, porque você não vai conseguir comer nada de início. E durante 30 dias é dieta líquida. Então você vai tomando caldos, eles também recomendam você tomar o Centrum uma vez ao dia. Por quê? Porque quando o intestino é conectado ao estômago, ele passa a absorver muito mais gordura do que o normal, mas consequentemente ele também passa a absorver muito mais nutriente. Então vocês ficam com falta de nutriente. E o Centrum ele repõe isso tudo. Então assim, Centrum é o resto da vida. Até você morrer você tem que tomar vitamina. Por mais que a sua alimentação esteja sendo assim exemplar, você vai precisar disso. Em relação ao pós-cirúrgico, que eu fiquei sabendo por pessoas que já fizeram, é que praticamente não dói, você não fica dolorida. No dia da cirurgia você acho que vai pro CTI, depende do hospital. Então, alguns hospitais você fica em observação no CTI, em alguns outros hospitais você vai para uma sala de recuperação onde você fica umas horas e vai pro quarto. E no máximo, se você não tiver nenhuma complicação, 1 dia só de internação. Então assim, é muito tranquilo. Depois você vai pra casa, precisa ser usada aquela meia compressora. Dizem que ela realmente aperta muito, eu não usei, mas o meu médico falou que a gente já sai da cirurgia usando essa meinha. Durante todo o tempo da sua recuperação, que você vai precisar ficar descansando, ela vai evitar que você tenha trombose. Então assim, gente, é muito importante o uso dessa meia. Eu já tive um familiar com trombose, no caso meu avô foi internado semana passada com esse problema, porque ele fica em cima de uma cama de hospital. E a trombose é muito perigosa. No caso do meu avô, a trombose subiu pro pulmão, ou seja, ele podia ter tido um problema gravíssimo, só que a gente percebeu antes da hora. E com o pós-cirúrgico não é diferente. O coágulo da trombose, ela pode se movimentar para os pulmões, para o coração, e isso é uma coisa muito séria. Em relação aos pacientes do meu médico, ele já operou mais de 3.000 pacientes. De todos os 3.000, só um teve uma complicação, mas porque ele realmente se sabotou durante a dieta líquida. Assim, o cara a gente não sabe quem é, porque o médico não vai expor, mas o que eu sei da história é que ele tentou comer carne
e tentou sabotar a dieta assim, comendo gordura líquida, tipo leite moça, essas coisas assim, durante a primeira semana. Então o grampo se rompeu e ele teve que voltar para a sala de cirurgia. Gente, não é para fazer isso. Se você tá fazendo uma mudança dessa, você vai ter que se segurar e vai ter que ser radical com a sua alimentação durante um tempo. A gente vai ter que fazer a reeducação alimentar para não ter que sofrer ou que surtar depois da cirurgia. Então agora, desde agora, eu já como num pratinho de sobremesa. Eu já mastigo 25 vezes cada metade de garfo, assim. Eu pego metade de um garfo, coloco na boca, 25 vezes eu tenho que mastigar. Porque depois que eu começar a implantar comida na minha alimentação, sem ser pasta ou sem ser só o líquido, eu vou precisar fazer isso, porque pode ser que volte, pode ser que eu passe mal, que eu bata no meu estômago e a comida volte. Então de início ela tem que chegar muito bem mastigadinha no estômago. E com esse paciente não foi assim, então a culpa não foi nem do médico. O nome do meu médico é Dr. Marcelo Paiva. Ele aceita plano de saúde e eu também queria compartilhar isso com vocês, porque muita gente quer fazer e não tem condição financeira de fazer. E esse médico aceita plano. Então se você tem um plano de saúde, marca uma consulta com ele. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo para vocês. As reuniões de início são reuniões compartilhadas, é uma reunião onde ele fala da cirurgia e se você achar que você deve fazer, você pega os papéis dos exames, começa a fazer e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com ele, porque ele é um amor, ele vira o seu amigo, ele fica um companheirão seu durante todo esse tempo de pré, pós-cirúrgico e tem muita gente assim com anos de cirurgia que continuam fazendo esse acompanhamento com ele, lógico, é essencial, mas qualquer dúvida liga, ele já conhece, então assim, uma pessoa muito atenciosa. O nome do instituto é Instituto Barroso. Se vocês jogarem no Facebook, eu acho que vocês conseguem encontrar. E as reuniões, no caso, que são as consultas compartilhadas, tem os dias certos para acontecer e tem os locais certos para acontecer. Basta você entrar em contato com a secretária dele, é só ligar para o consultório. Eu vou deixar os contatos para vocês aqui embaixo, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. E lá também vocês vão conseguir tirar muito mais dúvida do que eu tô falando aqui pra vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô falando um pouquinho só do que eu sei desse pré-operatório. Falei um pouquinho do pós. Depois eu vou conseguir gravar um pouco melhor pra vocês nesse tempo de um mês pra cirurgia, cirurgia, pós-cirurgia. Eu vou estar sempre falando pra vocês aqui sobre a cirurgia, sobre a reeducação alimentar, sobre como vai ser a dieta. A nutricionista ainda vai me passar tudo essa semana ainda, então se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem saber o que a nutricionista me falou, comenta aqui embaixo, eu falo pra vocês, eu passo direitinho pra vocês mais ou menos o que ela me passou, porque cada dieta é personalizada, tem que ser feita de uma forma. Mas eu posso contar pra vocês como é que foi a minha experiência também com a nutricionista. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, gente, se eu errei algum termo médico, alguma explicação, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos o que é essa cirurgia. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta, se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente fala muita coisa sobre beleza, mas eu também vou passar a falar muitas coisas pra vocês em relação à saúde. Então, gente, se inscreve, curte, comenta, eu vou estar sempre por aqui, tô sempre respondendo os comentários, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.